Você está curioso para saber o que tem nessa fita aqui VHS? Está, né? Eu sei que tá. Depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios. E se você não é inscrito, vai lá rapidinho, já se inscreve no nosso canal. E como vocês sabem, eu tô pegando aqui as fitas VHS do arquivo do GUG, Grupo Ufológico do Guarujá, e tô transformando em MP4, para que a gente possa trazer esse conteúdo antigo para vocês aí do canal Enigmas e Mistérios. E hoje eu estou trazendo para vocês aí um documentário do extinto canal Infinito. Eu já trouxe outros documentários aqui, vocês gostaram e eu tenho certeza que vocês vão gostar deste que eu estou trazendo agora, que foi publicado aí por volta dos anos 2000 e ele foi baseado num outro documentário produzido em 1996. Este programa, ele foi intitulado como O Mistério dos OVNIs, né? Ele é de uma série aí de mitos, de coisas estranhas que ocorreram no século XX. Então tá bem interessante, tem vários aspectos aí da ufologia. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, sem mais delongas aí, vamos ver esse interessante documentário. Luzes estranhas aparecem no céu. O que será isto? Sinistros corpos de metais suspensos sobre o mar. O que são? Bolas de fogo iluminando a noite. Uma luz brilha de repente do lado de baixo de uma nave estranha. Objetos escapando da atmosfera terrestre em alta velocidade. O que são? Será que extraterrestres visitaram a Terra? Alguns escritores sugerem que os mistérios antigos como os desenhados no deserto do Peru em Nazca, que só podem ser vistos do alto, têm origem extraterrestre. Será que as figuras pintadas nas cavernas representam criaturas do espaço? Ou a geometria dos templos maias indicam o caminho das estrelas? Será que os visitantes extraterrestres moldaram as estátuas de homens pensando que dominaram a Ilha de Páscoa? Cientistas e céticos rejeitaram estas teorias, mas eles se baseiam muito na imaginação das pessoas. Na Idade Média, os cidadãos de Nuremberg viram luzes estranhas no céu. A primeira fotografia de um objeto voador não identificado, um OVNI, foi tirada no México há mais de 100 anos. Mas isto foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando as tecnologias se desenvolveram rapidamente. Aumentou também o número de visões sobre OVNIs. Será que um conflito foi desencadeado devido a uma manipulação dos observadores de um outro espaço? No dia 25 de fevereiro de 1942, os habitantes de Los Angeles estavam se recuperando do impacto do ataque em Pearl Harbor. As defesas estavam se preparando para uma suposta invasão japonesa. Será que havia um invasor extraterrestre na costa ocidental? Esta foto mostra raios de luz brilhando em volta de um objeto em cima da cidade de Culver. Este fato foi comunicado ao chefe de Estado do Exército americano, General Marshall, que em seguida comunicou ao presidente Roosevelt. Durante a Segunda Guerra, os bombardeiros americanos encontraram luzes estranhas piscando entre suas formações quando eles voavam sobre os territórios inimigos. Seriam os caças alemães ou eram extraterrestres? Uma nova e terrível fase começou em 1945 com os testes de bombas nucleares e seu uso contra o Japão. A era nuclear, junto com a Guerra Fria, traria poder e destruição sem limites. Será que isto foi um estímulo de uma civilização extraterrestre para controlar a Terra mais de perto? O piloto civil americano Kenneth Arnold deu o nome de Pires voador em 1947, quando ele encontrou uma formação de discos voadores perto do Monte Rainier.
Eles zumbiam numa velocidade estimada a 2.000 km por hora. Mais visões apareceram. Em julho, o piloto e sua tripulação de um DC-3 civil, a caminho de Seattle, encontrou um outro grupo de discos voadores. Havia uma preocupação geral sobre o crescente número de aparições de OVNIs vistas por testemunhas confiáveis. O tenente-general Nathan Twining coletou estas informações a princípios secretas. Twining declarou que o fenômeno relatado era algo real e não imaginário ou fictício. Um sentimento de insegurança aumentou com a estranha morte do piloto, o capitão Thomas Mantell, em janeiro de 1948. Mantell estava voando em grande altitude, sem oxigênio, perseguindo o que ele relatou ser um enorme objeto em forma de disco. Os destroços do Mustang foram encontrados por mais de 1 milha do interior de Kentucky. Daqui da Terra haviam muitas visões. Esta aparição foi filmada em Montana em 1950. Este foi o assunto de uma análise minuciosa, mas inconclusiva. Isto mostra 2 naves alienígenas ou o Sol refletindo sua luz em jatos que circulavam para aterrissar em suas bases. Em julho de 1952, aconteceu o chamado Golpe de Washington, o maior susto por OVNIs já visto em toda a história da América. Uma série de aparições durante 24 horas, onde discos voadores brincaram de gato e rato com os caças da Força Aérea Americana. O voo dos discos foram captados pelos radares que estimaram uma velocidade acima de 1.600 km por hora. Dezenas de testemunhas viram os discos sobrevoando o Capitol como um filme de ficção científica. Inevitavelmente, os enganos chegaram ao território dos OVNIs, mas a foto deste disco voador tirada em Oregon em 1950 nunca foi suficiente para uma explicação satisfatória. Em 1953, da base de Luke, uma estação de treinamento da Força Aérea no Arizona, o piloto de um dos campos de Thunderjets avistou um OVNI perseguindo-o voando a 9 km e filmou-o com sua câmera. Nenhuma outra nave militar foi vista nesta área. Em novembro deste ano, se perdeu outro jato enquanto perseguia um OVNI captado por um radar. Estes fatos integraram o livro de projetos que foi instituído pelo Pentágono em 1951 para analisar as atividades dos OVNIs. O livro teve aproximadamente 12.600 testemunhos registrados antes de ser concluído em 1969. Os registros estão sob o controle dos arquivos nacionais em Washington. Este livro era essencialmente um exercício de relações públicas. O que está nele continua em segredo, como as gravações e os materiais colhidos na Unidade de Fenômenos Interplanetários do Exército Americano, fundada pelo general Douglas MacArthur em 1945. No começo de 1950, os pilotos da Força Aérea Real Britânica também encontraram OVNIs num voo de treino sobre o sudeste da Inglaterra. Na hora que ele apareceu, numa posição de destaque, parecia-me que ele estava se movendo numa velocidade fantástica e a minha impressão fotográfica disso é que era um objeto redondo, com um contorno bem distinto, caindo com a mesma luz intensa, com a luz máxima em torno da periferia do círculo. Em 1958, a tripulação de uma embarcação brasileira dedicada à pesquisa marinha numa ilha do Atlântico viu um objeto estranho. Um fotógrafo tirou esta foto enquanto o objeto se mexia dentro e fora de uma nuvem antes de desaparecer em alta velocidade. Em janeiro de 1976, uma filmagem foi feita dentro de um Concorde britânico que voava a uma velocidade supersônica. Então, algo bem peculiar aconteceu. Uma bola prateada parece se deslizar perto do avião. E depois de dar uma volta ao lado dela, desaparece de onde veio. Aqui está novamente em câmera lenta. A British Airways negou o fenômeno, atribuindo isso a um corpo estranho na lente da câmera.
As tripulações dos aviões detectaram centenas de OVNIs. Em novembro de 1986, um 747 voando da Islândia para o Alasca foi seguido por um enorme objeto em forma de nós. Supunha-se que era pelo menos o dobro de um porta-aviões. Em 1962, o general MacArthur, o fundador da Unidade de Fenômenos Interplanetários, advertiu a Academia Militar de West Point. Agora vocês encaram um novo mundo de transformações. O impulso no espaço cósmico marca o começo de um conflito definitivo entre a raça humana e as forças sinistras de uma outra galáxia interplanetária. Houve boatos que os astronautas haviam encontrado extraterrestres no espaço durante a contagem regressiva na primeira chegada à Lua. Dentro do módulo lunar, o astronauta Buzz Aldrin ligou rapidamente os interruptores para filmar a superfície da Lua. Isto foi o que as câmeras filmaram. Será que o módulo lunar estava sendo observado por uma nave alienígena? Uma revista japonesa de OVNIs alterou as fotografias e publicou que mostravam um ataque de extraterrestres na Lua. A história se espalhou como fogo, mas os OVNIs eram apenas reflexos das luzes dentro da cabine lunar. Os ônibus espaciais tiveram também suas histórias sobre extraterrestres. O ônibus espacial Discovery, orbitando a 44 quilômetros da Terra, filmou vários objetos aparentemente saindo da atmosfera numa incrível velocidade. Em 1985, Ronald Reagan declarou com suas próprias palavras ter visto um OVNI de dentro do avião. Ele disse a Mikhail Gorbachev que suas tarefas poderiam ser mais fáceis se de repente houvesse uma ameaça ao mundo de outra espécie de um outro planeta fora do universo. O astrônomo amador George Adamski tem uma longa história. Ele disse ter encontrado extraterrestres. Adamski declarou que esta fotografia, tirada no começo dos anos 50, mostra uma nave exploradora venusiana com os ocupantes com quem tinha contatos regulares. Outra foto de Adamski mostra em uma forma de charuto lançando várias naves exploradoras. As fotos de Adamski, seus encontros com extraterrestres e humanoides, deram um perfil clássico aos ufologistas. Mas sua credibilidade terminou quando insistiu ter ido à Lua, onde disse ter encontrado bosques e animais. Além de encontros com emissários de Marte e Saturno, sua veracidade era tão incerta quanto aos movimentos das areias do deserto da Califórnia, onde ele dizia que as naves pousavam depois de uma longa viagem. As evidências físicas de extraterrestres surgiram quando, em 1967, Stephen Michalak sofreu queimaduras ao se aproximar de um OVNI pousado perto do Lago Falcão, no Canadá. Um jato de ar quente que saiu da nave deixou marcas no seu estômago que parecem com o que Michalak lembra ser da abertura de um escape. Em novembro de 1975, um trabalhador florestal no Arizona, Travis Walton, encontrou uma nave misteriosa sobrevoando uma clareira. Estava sobrevoando aqui na altura das copas das árvores, que tinha aproximadamente de 7 a 8 metros de diâmetro, e podia-se ouvir um som mecânico muito estranho. Eu estava meio assustado com a ideia de estar tão próximo disto. Eu deveria sair correndo, mas se eu fizesse isso, não teria outra oportunidade de ver algo assim tão de perto. Achei melhor sair de lá. Mas quando eu me virei para sair correndo, eu senti um golpe que me paralisou e desmaiei. Walton declarou que ele entrou na nave, onde alguns humanoides realizaram experimentos médicos nele. Mais tarde, ele se submeteu a 2 testes com detectores de mentira para verificar se era verdade o que ele disse. Mas os resultados não foram conclusivos. Ou Walton era um mentiroso, ou algum traumatismo cerebral provocou a sensação de um falso sequestro em sua memória.
Numa noite de novembro de 1976, a senhora Bowles e o Sr. Pratt estavam indo de carro para casa em Winchester. Primeiro, eles perceberam uma luz cor de laranja bem brilhante que foi vista por muitas outras pessoas na mesma noite. Então, o carro ficou desgovernado. Estávamos andando a 30 ou 40 quilômetros por hora, a menos de 70 metros, quando este carro ficou completamente maluco. Ele simplesmente saiu da pista para a direita e o motor começou a funcionar rapidamente. Atingimos um gramado bem amplo, de mais ou menos 130 metros. Foi quando nós vimos um objeto em forma de charuto sobrevoando na nossa frente. E dentro havia 3 seres. Eles tinham um tipo de cabine que estava na frente da coisa em forma de charuto e estava aceso. Mas não era uma luz que ofuscava, então era fácil de olhar para ela. Estava sobrevoando e tinha vapor saindo de suas turbinas. Então eu vi um destes seres saindo deste estranho objeto e ele começou a caminhar em minha direção. E eu ouvi um assovio. Que eu não ouvi. Era como se fosse uma chaleira quando está apitando. Ele tinha um traje completo e estava com um colar no pescoço. Ele tinha uma costura em sua mão direita. Ele veio até a minha janela e pôs sua mão no teto do carro. E olhou dentro do carro. Ele era alto e áspero, de 1,80 m. Tinha olhos cor-de-rosa e eram bem profundos. Talvez o mais notório de todos os encontros ocorridos com ETs aconteceu há 30 anos atrás, em julho de 1947, no deserto do Novo México. Um homem encontrou escombros que pareciam ser de uma nave quebrada. Os fragmentos, aparentemente indestrutíveis, não se pareciam com nenhum material da Terra. A área perto da base da Força Aérea de Roswell foi lacrada e um anunciamento oficial dizia que um disco voador foi encontrado. Então a Força Aérea retrocedeu, dizendo que foi encontrado um balão meteorológico destruído. Por muitos anos, alguns boatos diziam que Roswell era um dos 3 lugares onde houveram acidentes, nos quais 2 corpos alienígenas foram encontrados. Em 1995, um filme de 8 mm mostrava autópsias nos corpos dos extraterrestres encontrados em um dos acidentes das aeronaves. Os céticos acreditam que o filme era um conjunto de efeitos especiais só para enganar. O Sol e seu conjunto de planetas fazem parte do cotidiano da galáxia. Na nossa galáxia, existem milhões e milhões de estrelas formadas. Os planetas podem ter sido formados com uma vida inteligente capaz de nos visitar. Estes OVNIs que talvez carreguem estes visitantes têm vários formatos, incluindo o mais conhecido disco voador. A nave-mãe com formato de charuto e a nave brilhante com luzes ofuscantes. Mas as passagens através do nosso firmamento podem ser explicadas muitas vezes como um fenômeno físico. Este filme espetacular foi feito por um homem de férias nos Rockies. Depois foi provado que não se tratava de um OVNI, mas de um meteoro em forma de bola de fogo, um pedaço de pedra tão grande quanto uma casa de 3 andares. Esta luz brilhante sobre um subúrbio americano não é uma nave extraterrestre, mas o planeta Vênus. Isto sempre gerou confusões, até os astronautas experientes, como nos explica o engenheiro James Oburg, da NASA. Em um dos nossos voos espaciais, Michael Collins viu de fora da nave Vênus se aproximando, prestes a atingi-lo como um alvo. Pensou que fosse um satélite a ser recuperado. Perguntei à base se o satélite estava fora daquela direção e claro que mais tarde percebemos que o satélite era Vênus. Houve um caso antes que o fenômeno dos OVNIs começasse. Um maquinista de trem recuou porque pensou que fosse um outro trem vindo em sua direção, mas era Vênus. Então esta confusão é algo bastante comum e não quer dizer que as pessoas não são honestas ou pouco esclarecidas, é porque são acima de tudo humanos.
Uma engenhosa explicação para a lógica de alguns OVNIs se encontra na investigação das enormes forças geradas pela falha da atmosfera terrestre. Em condições laboratoriais, um pedaço de granito é espremido até chegar ao ponto de ruptura. O granito, ao romper-se, solta um estouro com o som de uma frequência de rádio. E algo mais acontece. Filmado em câmera lenta e no escuro, o granito quebradiço ainda solta bolas brilhantes de plasma, que é um gás quente ionizado sustentado pela frequência de rádio emitido por uma rocha ao romper-se. Isto pode ser pouco na câmera de pressão de um laboratório, mas poderia ser mais espetacular se fosse feito na falha de Santo André. Os balões foram confundidos com os OVNIs. A Força Aérea Americana tentou dizer que foi apenas um acidente em Roswell, mas poderia haver escombros no topo do projeto secreto Mogul, no qual os balões de grande altitude eram usados como parte só do sistema de aviso americano. As luzes no céu, por mais estranhas que sejam, podem ter às vezes uma origem terrestre. Isto não é um disco voador, mas a luz de uma nave ligada com um arranjo de luzes brilhantes que, quando vistas do ângulo certo, apresentam um slogan de um produto. Este é um disco voador feito aqui na Terra nos anos 50. Um trabalho bem feito, mas que dificilmente faria uma viagem ao Alpha Centauro. De qualquer forma, deve haver outras máquinas secretas que deram origem ao aumento das visões. Há poucos anos, várias destas visões coincidiram com os testes secretos de naves que eram invisíveis aos radares e podiam ser facilmente confundidos com um OVNI quando vistos a olho nu. O simples poder da sugestão pode ser a causa de muitas destas visões. Na Inglaterra, nos anos 70, muitos rumores foram causados pelas chamadas coisas de Warminster, um OVNI que foi fotografado perto da grande base do exército inglês na parte oeste. Ufologistas estavam convencidos de que a coisa era genuína. De fato, era uma jogada esperta do governo britânico. Um empregado civil nos explica. Deixamos essa mentira correr por 2 anos e meio, para que controlássemos as investigações feitas pelos ufologistas e todas as publicações. Várias matérias foram escritas sobre os OVNIs. Muitas pessoas analisaram as fotografias. Nelas haviam 5 falhas que deliberadamente foram introduzidas para que qualquer um que fizesse uma análise minuciosa pudesse perceber que aquilo não era bem o que se supunha. Eram muito mal feitas. A primeira pista, e a mais simples delas, era que a distância entre as luzes da rua variavam na sequência das fotos. Elas eram tiradas em noites diferentes e depois sobrepunham a foto de extraterrestres sobre elas. Os ufologistas acreditaram na ligação da coisa de Warminster. Mas o que seriam estas coisas, captadas em 1978 por um filme de uma tripulação de um porta-aviões na Nova Zelândia? Vários objetos foram filmados e nenhuma explicação convincente foi dada. Os OVNIs estão atrás de nós. Vamos ver o que acontece. O que quer que seja, pelo menos um OVNI foi captado por um radar. Apesar de todas as explicações racionais, eles ainda são um mistério no céu. Há uma probabilidade estatística subjacente quando se trata das visões sobre os OVNIs. Podendo-se acreditar em todos os incidentes, então dezenas das milhares de naves alienígenas visitam a Terra todo ano. Se o incidente de Roswell realmente aconteceu, para alguns a visita se torna uma estadia permanente, talvez sob a custódia da Força Aérea Americana.
Mas não há um fragmento físico ou evidência disponível para qualquer um destes incidentes e visitas. Milhares de testemunhas e sequestros de extraterrestres não produziram tanto quanto um único disco voador. Os OVNIs poderiam ser mais que uma projeção moderna dos demônios que assombravam os humanos dos tempos mais antigos. Ou talvez a ambiguidade que rodeia suas aparências e projetada pelos ocupantes destas naves evasivas. Ou os governantes estão guardando segredos que eles não querem revelar agora.